Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias, trazendo e compartilhando a palavra de Deus com vocês. Estamos aqui nos adequando a um novo sistema, para tentar trazer melhor qualidade aqui no material que é disponibilizado para vocês. Então, nós estamos no processo de adaptação, mas nós vamos aperfeiçoando. E hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, Então nós vamos estar estudando esse texto maravilhoso, que é um dos textos de uma das viagens missionárias de Paulo para Troade, Troade, que era uma região marítima, e hoje se localiza na Turquia, Então, hoje nós vamos trazer uma pequena meditação e reflexão nesse texto. Vamos lá? E diz assim: no primeiro dia da semana, no caso aqui, o primeiro dia da semana é domingo. Na cultura ocidental, que é a nossa cultura hoje, o primeiro dia da semana é segunda. Para eles lá, o primeiro dia da semana é domingo. Diz assim: estando nós reunidos, ou seja, quando ele diz nós, significa o quê? Que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele estava presente junto com Paulo e junto com outros ali. E diz, com o fim de partir o pão. Esse partir no pão, de partir o pão, pode ter um duplo sentido. No sentido de cearem, ou seja, no sentido de realizarem uma ceia ou de compartilharem o pão. Mas provavelmente pode ser que Paulo tenha realizado ali uma ceia com eles, ali naquela pequena igreja. Seguindo, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, Como Paulo precisava no dia seguinte, cedo, já ter que viajar para uma outra cidade para evangelizar, e ele tinha muita coisa para pregar, para ensinar, para falar para eles, então ele acabou se estendendo até a meia-noite, ou seja, o tempo que ele podia, ele ficou ensinando, E diz assim um texto: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde nós estávamos reunidos, Então, qual era a finalidade de você deixar luzes acesas, A finalidade de você deixar um ambiente sempre muito iluminado é para as pessoas não sentirem sono, para as pessoas não se cansarem, não se fadigarem. É tanto que os shoppings hoje em dia, o que é que eles fazem? Eles vedam toda a visualização do ambiente externo, que é para você não ver o tempo passar, você não perceber que anoiteceu. Então, por isso que os shoppings são sempre bem iluminados, que é para você não cansar, para você não fadigar, para você não ver o tempo passando, para você não se cansar. Então, por isso que ele chama a nossa atenção para isso, que haviam muitas lâmpadas ligadas naquele local, porque isso vai ter uma repercussão na próxima cena. Porque diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, acabou sendo vencido pelo sono. Então, um jovem chamado Eutico, esta palavra Eutico significa próspero, significa feliz, significa afortunado. Este jovem, ele se sentou na janela, Ficou lá sentado na janela, e quando ele permaneceu sentado na janela, devido ao longo discurso de Paulo, ele acabou se cansando, se fadigando, acabou sendo vencido pelo sono.
o que não deveria acontecer, uma vez que o ambiente estava muito iluminado. Então ele não somente foi vencido pelo sono, como o texto diz aqui, mas caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, né? Então o que nós podemos observar aqui? Esse jovem, ele se encontrava num local impróprio, que era sentado na janela. E além disso, não era qualquer janela, era uma janela localizada no terceiro andar, né? Ou seja, um local muito perigoso, porque a janela, ela não é um local para se sentar, né? É um local de comunicação de dentro para fora e de fora para dentro, mas não é um local de estar sentado. Então a palavra diz que ali ele permaneceu sentado e ele foi vencido pelo sono, né? E quando ele foi vencido pelo sono, num local muito perigoso onde ele estava, ele despencou de lá e acabou morrendo, né? E é interessante dele estar sentado nessa janela. Ao sentar nessa janela, a gente pode trazer uma reflexão, né? Ao estar sentado na janela, ele nem estava fora no mundo, mas também não estava dentro, né? Então ele se encontrava numa posição ali de indecisão, que é muitas vezes o que acontece na vida de muitos jovens, né? Muitos jovens muitas vezes se encontram na janela da vida. Muitas vezes os jovens se encontram sentados na janela da espiritualidade. Nem estão dentro, mas também não estão fora. Ou seja, eles olham para o mundo lá de fora, observando o mundo lá fora. E olha também para dentro, observando. Não existe muitas vezes uma decisão se permanece lá fora ou se permanece dentro. Então, muitas vezes se encontra nesta forma, sem tomar uma decisão diante da vida, sem tomar uma decisão tanto na vida espiritual como também na vida secular, né? Você fica naquela posição imparcial, ali sentado na janela. E a palavra de Deus diz que chegou o momento em que ele foi vencido pelo sono, né? Ou seja, ele foi vencido por duas coisas. Primeiro, o discurso de Paulo que se prolongou, o cansou, né? Mostrando ali um cansaço espiritual, né? E por outro lado, ele foi vencido pelo sono, que aí é um cansaço físico que muitas vezes vem. E devido àquela posição que ele se encontrava, além de estar imparcial na janela da vida, na janela da espiritualidade, ele estava numa posição muito perigosa, porque se em qualquer momento ele fosse surpreendido, ele poderia justamente cair dali. E ali era uma distância muito alta, que era o terceiro andar, ou seja, provavelmente com aquela queda, independente do lado que ele caísse, ia trazer sérias consequências para ele, né? Uma queda do terceiro andar traz grandes fraturas. E aqui teve consequência a morte desse jovem, né? Então isso também traz para nós a noção de quando muitas vezes nós nos encontramos de forma imparcial na vida, né? Na vida espiritual, na nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, essa imparcialidade, com o tempo, nós vamos ser alcançados. Seremos fadigados nessa posição de imparcialidade, né? E se nesse momento da imparcialidade, essa nossa imparcialidade, nós estivermos posicionados em um local que, além das consequências da imparcialidade, esse local ainda é perigoso, isso vai trazer sérias consequências para nós. Porque aquele jovem não se decidiu se ele permanecia lá fora ou se ele ficaria dentro. Ele ficou na janela, olhando para fora e olhando para dentro. E além dessa posição imparcial, era uma posição muito perigosa. Então,
Essa mensagem chama muito a nossa atenção. O cuidado que nós precisamos ter com a imparcialidade. E além do cuidado com a imparcialidade, é o local que nós estamos, onde nossas decisões imparciais muitas vezes podem trazer sérias consequências para a nossa vida. E no caso dele aqui foi a morte, né? No caso aqui dele foi o óbito, né? Ele poderia muito bem ter descido da janela, ter permanecido ou dentro ou permanecido fora, mas não está numa janela, num local extremamente perigoso, né? O que traz para nós a importância de nós não estarmos na janela, ou seja, de nós tomarmos uma decisão diante da vida. E nós temos cuidado principalmente aonde nós tomamos essa decisão, aonde nós estamos posicionados, onde nós estamos localizados. Porque muitas vezes essa imparcialidade pode nos trazer consequências profundas. Porque ali ele estava num local muito perigoso. Primeiro, que ele estava na janela, que janela não é local de estar sentado. Segundo ponto, que não era qualquer janela, era uma janela localizada no terceiro andar. Ou seja, ele estava numa posição perigosa, ele estava numa posição muito arriscada, que mais cedo ou mais tarde iria trazer consequências para ele, né? Para esse jovem. E como nós podemos ver, o cansaço da mensagem, porque Paulo se estendeu na pregação, e o cansaço físico de um outro lado, onde ele foi vencido pelo sono, o derrubou da janela, né? Enquanto estava tudo bem, ele permaneceu lá sentado. Mas a partir do momento em que chegou o cansaço físico, chegou ali o cansaço espiritual, né? Ele despencou daquela janela e ele caiu morto no chão, né? Isso nos chama muito a atenção, de nós termos cuidado o local onde nós estamos sentados, onde nós estamos parados, principalmente se é na janela, porque a janela nós não estamos nem fora, como também nós não estamos dentro. E nós precisamos tomar uma decisão, não é possível ficar em cima da janela. Ou você vai descer dessa janela para o mundo, para o lado de fora, ou esse jovem desceria pela janela para o outro lado, que era para dentro do cenáculo, para dentro do templo. Além disso, de tantas janelas que ali possuía, ele escolheu uma muito perigosa, que era aquela que se localizava no terceiro andar. Porque muitas vezes o jovem, ele não tem consciência do risco, muitas vezes, que ele corre. Muitas vezes ele precisa de uma palavra, ele precisa de uma orientação, de despertamento para ele, para mostrar muitas vezes o risco que ele está correndo na posição onde ele se encontra. Então, muitas vezes precisa de orientação. Mas certamente aquele jovem, quando ele estava sentado na janela, no terceiro andar, ele viu a altura que ele estava. Ele viu que o local que ele estava não era qualquer local. Ele sabia que se ele desse alguma bobeira ali, as consequências seriam danosas. Por que que eu estou inferindo isso? Porque se você pegar uma criança e levantá-la do chão, ela já fica com medo, né? Se você pegar uma criança que não tem muito discernimento e você levantá-la, ela já fica com medo, porque você retirou ela do chão. Quanto mais um jovem, ele estava sentado na janela, mas ele sabia dos riscos e das consequências que era estar sentado na janela. E ele foi vencido pelo sono, que é um cansaço físico. E ele foi vencido pelo prolongamento do discurso, que é um cansaço espiritual, junto com a meia-noite que chegou. E ele despencou lá de cima, quando caiu lá embaixo, bateu no chão e acabou morto, acabou falecendo. Isso traz-nos uma visão de como a vida é, que às vezes a nossa imparcialidade
em determinadas circunstâncias que nós nos encontramos, pode levar à morte. Mortes espirituais, mortes sentimentais, mortes nas mais diferentes áreas da nossa vida. Então nós precisamos sempre andar atento. O local que nós estamos é um local de imparcialidade, e além disso, se esse local de imparcialidade é um local perigoso, nós precisamos sempre pedir sabedoria a Deus. E que você, quando se encontrar nesse ambiente de imparcialidade e um ambiente perigoso, que você não venha descer do lado do mundo, que você não venha descer do lado da janela, do lado do mundo, mas que você possa ser como esse jovem, quando possa cair para dentro do templo. Porque foi isso que aconteceu. Quando ele se despencou, quando ele caiu da janela, que ele bateu no chão, ele estava morto. Todas aquelas pessoas se reuniram e deram ele como morto. Chegaram até o levantar do chão. As pessoas tentaram levantar ele do chão, mas quando levantaram do chão, perceberam que ele estava morto, imediatamente desistiram. Mas naquele local estava Paulo. E Paulo vai até aquele jovem, ora por aquele jovem e ressuscita aquele jovem. Estabelece a força, estabelece a vida daquele jovem, de forma que ele pôde continuar a ouvir o sermão. Agora não mais sentado na janela, mas sentado em um local onde deveria estar sentado, que era dentro do templo, dentro do cenáculo, saindo daquela posição insegura que ele estava. Então Paulo foi ali, ressuscitou aquele jovem, né? Orou a Deus, pediu a Deus que o Senhor devolvesse a vida daquele jovem, e agora esse jovem, agora vivo, ele termina de assistir todo o discurso, ele termina de assistir todo o sermão, e quando termina o sermão, ele com a sua família vão em paz e em segurança para casa. Então, se você se encontra na janela da vida, se você se encontra na janela da espiritualidade, se você se encontra num ambiente de imparcialidade, se você está olhando somente para o mundo, se você se encontra numa fase da vida sem tomar decisões e você, além disso, se encontra em um local perigoso, que você possa abrir os olhos que você está correndo um grande risco. Que você possa descer da janela da vida e você possa descer da janela espiritual e você possa descer dentro do templo para continuar ouvindo a palavra, para continuar aprendendo, para que você não seja vencido pelo cansaço espiritual, pelo cansaço da vida e sofrer as consequências da falta de decisão e da posição perigosa que você se encontra. Porque se você permanecer nessa posição, mais cedo ou mais tarde você cairá. Quando você cair, pode ser que esta queda deixe em você sequelas muito profundas. Pode ser que essas sequelas possam muitas vezes levar você à morte. E que Deus tenha misericórdia, que nesta hora que você cair, nessa janela que você se encontra, possa ter um Paulo perto de você, possa ter um homem de Deus perto de você, uma mulher de Deus perto de você, possa ter alguém enviado por Deus para te ajudar, para te fortalecer, para ser um canal de bênção na sua vida, a ponto de te ressuscitar dessa situação. Porque tem muitos que caíram da janela da vida, da janela da espiritualidade, e se encontram quebrados pela vida, machucados. E alguns até se encontram mortos. Infelizmente não apareceu ninguém para ressuscitá-lo, para estabelecer as suas forças, para restabelecer de novo a vida que foi perdida diante da queda em uma posição perigosa que se encontrava. E antes que isso venha acontecer com você, que você possa sair dessa posição
de imparcialidade, que é ficar sentado na janela da vida e na janela da espiritualidade. Que você possa olhar em volta e ver o perigo que você está correndo de você permanecer neste local. E você possa sair dessa posição. E quando você descer, que você desça no lado do cenáculo, que você desça do lado da espiritualidade, que você possa descer do lado de dentro, onde você está guardado, onde você está protegido, onde você tem socorro, aonde você tem paz, aonde você tem vida. Que você não venha cair para o lado de fora, que você não venha cair do lado do mundo, né? Porque muitas vezes nos encontramos numa posição de imparcialidade, num ambiente perigoso, e muitas vezes quando nós descemos da janela, nós descemos no mundo. Talvez nós não venhamos carregar as feridas da queda, talvez nós não venhamos morrer por causa da queda, mas se nós descermos do lado do mundo, nós teremos as feridas que o mundo dá e estaremos correndo a morte que o mundo proporciona. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. E aqueles que descem da janela da vida, aqueles que descem da janela da espiritualidade do lado do mundo, têm que saber que eles correm o risco de sofrerem aquilo que o diabo veio propor, que é roubar, matar e destruir. Que esta palavra possa ser uma palavra de despertamento, não somente para você que é jovem, mas para você que é adulto, para você que é idoso, para você que é pastor, para você que é diácono. Essa mensagem é uma mensagem geral. Cuidado ao ficar sentado na janela da vida. Cuidado ao ficar sentado na janela da espiritualidade. E muito cuidado no ambiente aonde você está sentado. O local onde você está sentado. Porque muitas vezes uma adversidade, muitas vezes uma dificuldade, muitas vezes uma intempérie pode fazer com que você caia da janela. E devido à janela que você escolheu, que é uma janela muito perigosa, que era a janela que se encontrava no terceiro andar, você pode ter sérias consequências sobre a sua vida. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração e fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta palavra, nós queremos te agradecer por esta mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, Pai. Eu que vinha lendo ali nos livros de Mateus, Marcos, João e Lucas, até que o Senhor me chamou para este texto, que é uma palavra de despertamento, Senhor, para o nosso final de ano, Pai, onde muitas pessoas estão fazendo balanços da sua vida e estão planejando um novo ano que vem. Senhor, que essa mensagem possa ter falado ao coração de cada um deles, que esta mensagem possa ter despertado cada um deles e chamado a atenção, Senhor. Que esta palavra possa ter sido o teu Espírito falando ao coração dos teus filhos, Pai. E que esta palavra possa alcançar pessoas, Pai. Que esta mensagem possa ser levada a muitos corações, Pai, que precisam de uma mensagem, que precisam do teu evangelho, que estão uma hora dessas, ó Pai, sentados na janela da vida, que estão uma hora dessas sentados na janela da espiritualidade, que além disso, Senhor, estão numa posição arriscada, onde tantas janelas que poderiam sentar, eles se sentaram na janela da vida, na janela da espiritualidade, no ponto mais perigoso, Senhor. Que eles, Senhor Jesus Cristo, possam ser visitados pela Tua presença, possam ser visitados pelo Teu amor e que eles possam ser visitados pelo Teu cuidado. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós estamos aqui mexendo com alguns recursos tecnológicos, tentando trazer aqui a melhor qualidade no material disponibilizado para vocês, que vocês orem
pela minha vida, que vocês orem por este projeto para que possa crescer, né? Que possa dar sementes, que possam dar frutos, né? Para esse projeto crescer, seguir abençoando vidas, né? Então, segue o nosso canal, curte, compartilha essa mensagem, alguém aí que você conhece, que você acha que também está precisando ouvir essa mensagem, manda para ele, né? Se você às vezes tem um pouco tímido, né? Tem medo de evangelizar, manda essa mensagem para essa pessoa, certamente o Senhor Jesus Cristo vai falar o coração dela. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo encontro.